Copa do Mundo, algo como isso acontecer é inadmissível. Tá certo que era só um amistoso preparatório, era um jogo contra o Egito, mas é o tipo de atenção, o tipo de desatenção que não pode acontecer. Ele dá um passo para trás e entrega a bola pro jogador egípcio fazer o gol, o Zico, né? O apelido dele é Zico. O galinho egípcio, né, no caso, mas brincadeiras à parte, o Zico foi lá e fez o gol. Eu acho que é o tipo de coisa que não pode acontecer e precisa ser corrigido quanto antes. Não pode ter esse tipo de desatenção da seleção brasileira. Fora isso, eu acho que foi um jogo muito seguro do Brasil. Até eu vi algumas pessoas comentando em redes sociais, pô, mas só ganhou de 2-1 do Egito, que é uma seleção fraca, entre aspas, mas assim, fraca entre muitas aspas. Eu acho que o Brasil vai encontrar adversários do mesmo nível dentro dessa Copa do Mundo. Pode ser que tenha jogos enroscados aí contra Marrocos e também contra a Escócia. O adversário mais fraco do grupo é o Haiti, mesmo de fato. Só que assim, eu acho que muitas pessoas não veem hoje o futebol globalizado como ele é. O Egito foi um time que, dentro das suas características, complicou demais o jogo para o Brasil em alguns momentos. E aproveitou a oportunidade que teve para fazer o seu gol. Então, eu não vejo que o Brasil fez um jogo ruim. Muito pelo contrário, principalmente no primeiro tempo. E eu falei da questão da falha defensiva, mas ofensivamente também, o Brasil deixou a desejar. Porque criou oportunidades para fazer pelo menos 3 no primeiro tempo, sabe? Teve oportunidades, na minha opinião, muito claras. O Igor Thiago, que eu não acho que fez uma partida ruim, mas não pode perder os gols que ele perdeu. Ele perdeu pelo menos 2 oportunidades que um cara que é para ser o, abre aspas, o camisa 9 da seleção, não pode perder esse tipo de gol. Eu acho que era a chance que ele tinha para cravar ali a vaga dele, talvez, no time titular, com as características que ele tem. Acho que ele fez um bom jogo de movimentação, ele conseguiu arrastar em alguns momentos a defesa do Egito, conseguiu ali criar oportunidades, só faltou concluir em gol. Algo que não pode acontecer. Ele não pode desperdiçar esse tipo de oportunidade. Às vezes, num jogo grande, no mata-mata de Copa, é o tipo de oportunidade que pode fazer falta para o Brasil conseguir classificar, para o Brasil avançar. Mas eu acho que ele ainda fez uma partida ok. O Rafinha e o Vinícius Júnior, eu acho que o Vini ainda tá devendo na seleção. Acho que pode entregar mais. Teve alguns momentos ali que ele poderia ter tomado uma decisão melhor, acabou errando. Acho que foi um lance no primeiro tempo, que tem uma oportunidade ali que ele acaba carregando demais a bola, sabe? Ele poderia ter batido direto pro gol pra fazer o gol. Vai tentar tirar do goleiro, joga a bola em cima do goleiro. Acho que foi uma partida do Vini que ele poderia ter feito mais. Teve um lance que, na minha opinião, foi pênalti. A arbitragem não deu, mas o Vini ele faz a jogada pelo lado esquerdo do campo, ele toma ali um pisão, é um trançapé que acontece, mas na minha humilde opinião, era para ter sido marcado pênalti para a seleção brasileira. Não foi marcado no campo e o VAR também não chamou. Poderia ali talvez ter construído uma vitória até mais fácil do Brasil diante da seleção do Egito. E ainda para completar, falando sobre o ataque do Brasil, eu acho que o Rafinha foi bem. O Rafinha, ele tem uma movimentação interessante, é um cara que joga no ataque, mas ajuda também a recompor ali na marcação. E também foi outro jogador que conseguiu criar algumas oportunidades ali no decorrer do primeiro tempo, jogou um pouquinho da segunda etapa também. E eu acho que esses dois são titulares. Vini Júnior de um lado, Rafinha talvez jogando do outro, ou mais centralizado. Esses dois caras são titulares, sem dúvidas, da seleção. Foi um primeiro tempo que o Brasil foi bem. Eu acho que diferente do que aconteceu contra o Panamá, a seleção brasileira entrou com um foco diferente. Os caras que entraram, os 11 titulares, entenderam que era preciso mostrar futebol. E mostraram, na minha opinião. Em alguns momentos, a pressão feita na saída de bola do adversário surtiu efeito, tanto que o gol do Brasil, do Bruno Guimarães, que é o primeiro gol do jogo, sai dessa forma, uma pressão já logo no início da partida, a bola recuperada ali no campo de ataque, o Bruno Guimarães faz o gol. Então acho que a ideia do Ancelotti funcionou. Isso, pra mim, não me resta muitas dúvidas. O primeiro tempo do Brasil, acho que foi um primeiro tempo bom. Faltou concretizar as chances que criou, as oportunidades em gol. Poderia ter feito um placar mais elástico na primeira etapa, poderia ter saído com a vitória na primeira etapa, é bem verdade. E aí vem o segundo tempo, e é um segundo tempo que foi um jogo bem ruim, gente, vamos ser sinceros. Um segundo tempo morno, arrastado,
completamente diferente do que foi contra o Panamá. Que os caras que entraram no segundo tempo entraram com um sangue no olho, assim, absurdo. Contra o Egito, foi um segundo tempo muito arrastado. Dos dois lados, acho que tanto do Brasil quanto da seleção egípcia também, né? Até o Salah entrou no decorrer aí do segundo tempo, deu uma outra cara ali pro Egito, mas também não criou muitas oportunidades. E aí brilhou a estrela de um garoto que, vou te falar, tem condições de ser titular nessa Copa. E o que esse menino tem de estrela é um negócio absurdo. O Endrick cara, assim... Primeiro que eu acho o Endrick craque. Eu não acredito muito que ele tem potencial para contribuir muito com essa seleção brasileira. O Endrick é um garoto que tem muita qualidade, tem muito talento e é um moleque decisivo, cara. Parece que tem hora que a estrela dele brilha nesses momentos mais complicados. E é um cara que já tá dentro da seleção brasileira, apesar de ter ficado um período fora, né? Que foi aquele período que ele não tava jogando no Real Madrid. Dos jogos que ele jogou, ele sempre marcou gols importantes. Marcou o gol da vitória contra a Inglaterra, ele marca no amistoso contra a Espanha, que o Brasil empata, ele marca também contra o México num amistoso que o Brasil vence, e contra o Egito ele vai lá e faz o gol da vitória nesse último sábado. Isso sem contar que, por exemplo, contra a Croácia, no último amistoso antes da convocação que o Brasil fez, o Endrick ele entra no segundo tempo e ele faz assim, ele bagunça com o jogo, sabe? Ele dá uma outra cara para a equipe, sofre o pênalti que o Igor Thiago faz o gol, tava ali inspiradíssimo, e contra o Panamá também ele sofre um dos pênaltis, né? Então, assim, esse menino tem um talento absurdo. Olha, não acho impossível o Endrick ser titular nessa seleção, não. Eu vi algumas pessoas, inclusive, comentando, né, sobre essa situação entre Endrick e Igor Thiago, já que o Igor Thiago jogou, por que não o Endrick? Acho que são características diferentes. O Igor Thiago é mais aquele centroavantão mesmo, um cara mais de segurar zagueiro na área, de fazer pivô, de brigar ali com os defensores adversários, de abrir espaço, muitas vezes, na marcação por conta disso. É um cara mais de arrastar. O Endrick já é aquele jogador de mais qualidade, de mais movimentação, mas que tem um poder de definição absurdo. Ele tem um poder de definição muito grande. Fez uma boa temporada na equipe do Lyon, na França. Acho que tá readquirindo o ritmo de jogo, tá conseguindo exercer o seu bom futebol, mereceu a convocação para essa Copa do Mundo e não me assustaria se ele fosse titular. Talvez com essa mudança de esquema aí que o Ancelotti tá pensando em fazer, jogando com 3 jogadores no meio e 3 atacantes, não seria de me assustar uma formação com Vini Júnior, Rafinha e Endrick. Eu acho que hoje o Matheus Cunha, pelo menos na minha opinião, perdeu a vaga do time titular. Não sei se o Ancelotti vai colocar o Matheus Cunha no jogo contra o Marrocos, mas hoje, na minha humilde concepção, o titular ou tem que ser o Igor Thiago ou tem que ser o Endrick. Eu acho que o time funcionou melhor dessa forma, jogando com 3 meias e com 3 atacantes, tendo um cara de referência. Eu optaria, em um primeiro momento, acho que o jogo contra o Marrocos vai ser um jogo mais pegado, um jogo mais difícil. Eu ainda iria com o Igor Thiago, daria uma chance a mais para ele e daria uma confiança para ele também. Mas eu vou te falar que se o Endrick fosse titular, não seria nenhum absurdo. Esse moleque é craque, esse moleque joga muita bola e eu acredito muito no potencial dele de conseguir contribuir com a seleção brasileira ao longo dessa Copa do Mundo, sim. Acho que pode ser um cara que pode entregar bastante. Vamos aguardar, né? Vamos ver aí os próximos treinos, essa semana que o Ancelotti vai ter para trabalhar com o time brasileiro, pensando na estreia contra a seleção do Marrocos no próximo sábado, às 7 da noite, pelo horário de Brasília. E agora vamos para o assunto, então, do dia, né? O assunto, podemos dizer que vai ser o assunto dos próximos dias, né? O Ancelotti teve que fazer uma mudança na sua lista durante o amistoso contra o Egito. O Wesley se machucou, ele foi substituído ali aos 16 minutos do segundo tempo e foi cortado da seleção, né? Os exames apontaram uma lesão do Wesley, essa lesão que aconteceu no jogo contra a equipe do Egito. Ele foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda e por isso
foi cortado do Mundial, não se recuperaria a tempo, e aí a seleção brasileira já optou por não ter o jogador à disposição, já optou por cortar o Wesley, e o convocado foi o Ederson, da Atalanta, né? Jogador que passou aqui no Brasil por Cruzeiro, por Corinthians, por Fortaleza, e deixou o Brasil em 2022, foi jogar no futebol italiano, começou na Salernitana, depois se transferiu para a Atalanta, onde ele teve o melhor momento da carreira. Inclusive, o Ederson, neste momento, está sendo especulado no Manchester United. Vai sair do time, pode sair do time italiano para jogar em uma das maiores potências do futebol mundial. Tá certo que não vive um grande momento o Manchester United, é um fato, mas é uma das grandes potências do futebol mundial. O Ederson pode estar se encaminhando para lá, para disputar a Premier League. Na seleção brasileira, o Ederson ele jogou 3 amistosos jogou 3 partidas com a seleção, todos esses jogos sob o comando do Dorival. Com o Ancelotti, ele chegou a ser convocado no início desse ano, porém ele não entrou nos jogos em que ele estava convocado pelo técnico italiano. Acabou não entrando, não teve ali nenhuma participação, porém já foi lembrado pelo Ancelotti e estava dentro daquela lista larga de 55 jogadores pré-convocados anteriormente. E aí ficou muito uma dúvida, né? Por que o Ancelotti corta o Wesley, que é um lateral direito, ele não tem nenhum lateral direito, digamos assim, de ofício dentro do elenco que ele tem nesse momento, e aí vai lá e convoca um volante. E aí tem algumas situações que explicam essa opção do técnico Carlo Ancelotti. A primeira que a gente pode falar é a seguinte: hoje o Ancelotti tem 2 jogadores que não são laterais de ofício, ou não têm atuado como laterais de ofício, mas que exercem muito bem essa função, ou fazem em alguns momentos ou já fizeram na carreira. Eu tô falando aqui dos casos do Ibáñez e também do Danilo. São 2 jogadores que fazem essa função. O Danilo já jogou assim por muito tempo, né, no Real Madrid, na Juventus também. O Ibáñez já fez essa função também ao longo do mês de março, no jogo contra a Croácia. Chegou a jogar assim em alguns momentos também no amistoso contra o Panamá, e também já faz isso nas suas atuações lá no futebol saudita, né? Em alguns momentos ele joga também pela lateral direita. E além desses 2, tem um cara que já jogou por muito tempo na função, hoje joga como volante, mas já jogou por muito tempo na função, que é o Fabinho. O Fabinho também ele pode fazer a lateral direita. Então, dentre essas situações, apesar de não ter um lateral, podemos dizer assim, de ofício, o Ancelotti tem 3 jogadores dentro do seu elenco que podem fazer essa função, podem jogar pela lateral direita. Por isso, talvez essa ideia de convocar um jogador de meio campo. E uma outra questão também, que é apontada por alguns analistas, né, e eu tendo a concordar, é que com esses indícios aí de que o Ancelotti vai jogar com um meia a mais, talvez o número de jogadores do meio campo estava deficitário. Eram menos jogadores de meio campo do que ele realmente precisaria. Hoje, a seleção brasileira tem aqui no seu meio campo, vou pegar aqui alguns nomes para essa Copa do Mundo. Deixa eu ver aqui, que agora me fugiu aqui a lista e eu confesso que eu não vou lembrar todo mundo de cabeça. Mas tem aí o Bruno Guimarães e o Casimiro, você tem também o Danilo Santos, você tem o Fabinho, o Lucas Paquetá. São esses jogadores aí, em um primeiro momento, são os meias da seleção brasileira para essa Copa do Mundo. Então aí, para corrigir essa deficiência, digamos assim, esse número abaixo de jogadores no meio, o Ancelotti optou por convocar um volante, por convocar um jogador de meio campo. Eu vou falar para você que eu entendo o Ancelotti, porque com essa ideia aí do Ederson, ele convocando um volante, ele teria uma maior segurança para ter já logo um reserva imediato pro Casemiro, porque a princípio esse reserva imediato seria o Fabinho, só que aí o Fabinho pode ser deslocado para a lateral direita e ele tem o Ederson para fazer essa função, para jogar ali na função do Casemiro. E são esses mesmos os meias, tá? É Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá, Fabinho e Danilo Santos, que era do Botafogo, e o Ederson, que chega agora para somar nessa lista. Então, eu acredito que a ideia do Ancelotti seja essa,
tirando ali perdendo o lateral direito e podendo deslocar o Fabinho para essa função, ele tem o Ederson para ser esse reserva imediato do Casemiro. Eu vi também algumas opiniões de poder ter convocado um outro meia. E eu vou te falar que eu talvez teria feito isso. Acho que o Matheus Pereira, por exemplo, seria o cara para estar nessa seleção. Para você ter um outro jogador com característica de armação além do Paquetá. Para você não precisar ter só o Paquetá jogando nessa função de armar o time. Acho que poderia ter um outro cara para mexer com o jogo em algum momento. O Matheus Pereira tá fazendo um trabalho muito bom no Cruzeiro. Alguns citaram o Gerson, mas eu acho que o Gerson, depois que saiu do Flamengo, não vem numa crescente. Eu acho que o Gerson do Flamengo merecia essa convocação para uma Copa do Mundo. Não acho que o Gerson atual mereça essa vaga. Eu acreditaria muito no Matheus Pereira. Mas eu entendo a convocação do Ancelotti, entendo a opinião pelo Ederson e talvez pode dar certo. Você tem alguns jogadores que podem fazer essa lateral direita, você compõe melhor o seu meio-campo. E aí vai ser isso. Agora o Brasil não tem um lateral direito de ofício. Vai ter ou Danilo, ou o Ibanez, ou o Fabinho para jogar na função. E aí também tem um outro ponto, né? Que os laterais que estavam na pré-lista também não são jogadores. As laterais são um problema. Acho que não só no Brasil hoje, mas no futebol mundial a gente tem uma deficiência de lateral que é uma coisa absurda. E os laterais que estavam na pré-lista, os laterais que jogam mais pela direita, eram o Paulo Henrique do Vasco e também o Vitinho do Botafogo. São jogadores que não jogaram tão bem quando foram convocados pelo Carlo Ancelotti, não tiveram ali um grande brilho na convocação que tiveram pelo técnico italiano, e também não vivem grande momento nos seus times. Nem o Vitinho no Botafogo e nem o Paulo Henrique no Vasco. O Vasco tá numa situação terrível. O Vitinho, eu vi alguns momentos contra o São Paulo, por exemplo, ele fez um bom jogo no Campeonato Brasileiro, mas também, assim, nada demais. Então eu entendo essa opção por você ter um cara de confiança para jogar na função da lateral direita e convocar um outro jogador de confiança também para o meio-campo. Então, eu vejo que o Ancelotti foi mais para esse lado para fechar essa lista com o corte do Wesley e a convocação do Ederson. Mas eu quero saber também a sua opinião. 14 3879 6039. 14 3879 6039 é o nosso WhatsApp. Manda aí a sua mensagem, participe comigo. Quero saber o que você achou. Gostou, não gostou? Quer mandar pergunta também? Fica à vontade, viu? Quer saber a minha opinião sobre algum tema? Pode mandar aí no WhatsApp. Eu quero conversar com você. Tá aí do outro lado, em 92.1 FM, também por todas as nossas plataformas, no portal sbr.com.br, pelos aplicativos, também aqui pelo meu canal no YouTube. Alex Silva, procura aí, ó. Você que tá ouvindo aí pelo rádio, tá ouvindo pelas plataformas, quer ver com imagem também? Pode pesquisar o meu canal, vai lá, Alex Silva, pesquisa lá, você entra, vai estar a live aqui para você participar junto comigo, beleza? Agora, 12h56 aqui na SBR. Meio-dia e 56 aqui na SBR, a gente muda de assunto, a gente muda de modalidade também, mas não deixa de falar de Brasil, né? Vamos falar da VNL em uma primeira semana espetacular da seleção brasileira. 4 jogos, 4 vitórias. No final de semana bateu a seleção da Bulgária atropelando 3-0 com muita tranquilidade. E aí veio a pedreira da primeira fase, né? A pedreira da primeira semana, melhor dizendo, que é a seleção da Itália, né? O jogo no domingo aconteceu ontem lá no ginásio Nilson Nelson, tava empolgadíssimo com a seleção brasileira, como sempre, né? O Brasil, quando joga aqui no seu país, sempre tem um público muito grande, onde quer que aconteça o jogo, e não foi diferente lá no Nilson Nelson. O Brasil que começou muito bem, voando contra a Itália, vencendo as duas primeiras parciais por 25-15 e 25-22, abriu um 2-0, tava ali com uma situação muito boa, encaminhada para fechar a partida e conseguir uma vitória com 3 pontos, né, sem precisar de um tie-break. Só que aí teve uma reação da seleção italiana e o time italiano, apesar de não estar aí com as suas principais estrelas, como a Paola Egono, como a Alessia Orro, apesar de não ter essas principais jogadoras,
a Itália ainda é um time muito forte, né? A Egono não tava, a Orro não tava, a Sila não tava, a Danese não tava e a Sarafar também foram algumas jogadoras que foram poupadas nessa primeira semana de VNL. Entretanto, a Itália é um dos melhores times, afinal de contas foi campeão olímpico em 2024 no vôlei feminino. Um timaço a seleção da Itália. E o Brasil, vamos lá, sendo o time principal, time reserva, o time B, time C, o terrão, enfim, o Brasil ganhou 3-2. Vou aqui as parciais então, 25-15, 25-22, depois 25-22 para a Itália, 26-24 para a Itália e no tie break 15-12 para o Brasil. Assim o Brasil venceu por 3-2 e somou mais 2 pontos, né? Porque quando a vitória é por 3-0 ou 3-1, são 3 pontos. Quando é uma vitória no tie-break, são 2 pontos para a equipe vencedora e 1 ponto para a equipe perdedora. Assim, o Brasil chegou aos 11 pontos, com 4 vitórias nas 4 primeiras rodadas da Liga das Nações, a VNL. O Brasil, nessa primeira semana, então, começando muito bem. Conseguiu ali a liderança do grupo, a liderança da primeira fase, né? Tá ali como líder no geral, né? A seleção brasileira que começou com a Macris no jogo contra a Itália, iluminada, distribuindo muito bem o jogo. O Brasil abre 2-0, consegue ali um bom desempenho diante da seleção italiana, atropelando. Só que aí depois a Antropova, que é um grande nome italiano desse time, que defendeu aí a Itália nessa primeira semana, conseguiu reagir. Subiu no momento certo, levou o jogo para o tie-break. Só que aí o Brasil chegou no tie-break e falou, quer saber? Vou resolver essa história. 15-12 Brasil, e o Brasil conseguiu a vitória, somou mais 2 pontos no torneio. A Ana Cristina foi a principal pontuadora do Brasil com 22 pontos. Júlia Bergman e Diana também tiveram bons desempenhos. A Júlia com 18 pontos e a Diana com 15 pontos nesse jogo. São boas jogadoras, né? Fizeram boas atuações nessa primeira semana de VNL. E a Diana, vou te falar, hein? Tá jogando demais. Foi uma das maiores pontuadoras do jogo contra a Bulgária. Anotou 5 pontos de bloqueio no jogo contra a Bulgária. Tá conseguindo bloquear muito bem, atacar muito bem também. E aí, no jogo contra a Itália, ela deu o nome dela também. A Júlia Bergman e a Ana Cristina, acho que dispensam comentários. Eu já falei muito delas aqui na semana passada. São jogadoras que têm um futuro brilhante, né? E eu falo futuro porque são jovens ainda, são meninas. E jogam demais. A Ana Cristina tem um braço potente que é uma coisa absurda. Ela é uma jogadora que consegue, no ataque, resolver muitos problemas da seleção brasileira. E a Júlia Bergman também é uma jogadora que, inclusive, agora vai jogar no vôlei italiano, viu? Foi anunciada pela equipe do Scandit. Vai jogar no voleibol italiano a Júlia Bergman na próxima temporada. Um anúncio que aconteceu hoje. Então, a Júlia Bergman aí se encaminhando pro voleibol italiano. E dentro da seleção brasileira também já é uma realidade. Titular dentro do time, tá encaixando muito bem e tem tudo para fazer um grande ciclo, né? Até as Olimpíadas de 2028 em Los Angeles. E fez uma grande partida também contra a seleção italiana. O Brasil que não teve a Gabi nesta primeira semana de VNL, foi poupada aí pelo técnico José Roberto Guimarães, mas deve, quem sabe, nas próximas semanas, né, nos próximos jogos da VNL, a Gabi deve estar à disposição. A Gabi que é, se não a melhor jogadora do mundo, uma das melhores jogadoras. O Brasil que então encerrou essa primeira fase com 4 vitórias, bateu a seleção da Holanda, bateu a seleção da República Dominicana, ambos os jogos por 3-1, bateu a Bulgária por 3-0 e também a Itália por 3-2. E assim, a equipe brasileira termina essa primeira semana na liderança da VNL com 11 pontos, seguida do Japão também com 11 e a Itália com 10. Aí na sequência você tem República Tcheca com 9 pontos, Estados Unidos com 8, a China com 8 e também a Polônia com 7 pontos conquistados. Essas equipes aí nessas primeiras posições, né, brigando aí pelas vagas na fase final da VNL. Ainda na sequência, o Canadá tem 7, a Holanda tem 6 pontos na 9ª posição, a Bélgica está na 10ª posição com 5 pontos, a Turquia é a 11ª também com 5, mesma pontuação da Sérvia. Me estranha a Sérvia estar tão mal no campeonato, viu? Pode ser que tenha poupado jogadoras aí nessa primeira semana e volte com tudo nos próximos jogos, porque a seleção da Sérvia está bem aquém do que já produziu na sua história.
E aí, para terminar, a gente tem a Alemanha na 13ª posição com 4, a França e a 14ª com 3, Ucrânia na 15ª posição também com 3, mesma pontuação da Bulgária, que está na 16ª posição, a Tailândia é a 17ª colocada com 2 pontos e a República Dominicana tem apenas 1 pontinho. República Dominicana, que também eu vou te contar, hein? Fez uma primeira semana bem ruim. O jogo contra a Bulgária foi um jogo pavoroso. Acho que tem que fazer algumas correções aí a seleção da República Dominicana, comandada pelo brasileiro Marcos Kiviek. A VNL feminina, né, que agora tem um descanso, né, ao longo dessa semana, os jogos voltam a acontecer no dia 17 de junho. Né? Os jogos acontecendo no dia 17 de junho serão 2 sedes diferentes, mais uma vez, assim como aconteceu também nessa primeira semana, com jogos no Brasil e também lá na China. Os jogos na China também, então foram 2 sedes. Eu vou até pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui quais são as sedes da próxima fase. A próxima fase que vai começar então no dia 17 de junho, com os jogos aí rolando ao longo dos próximos dias. Teremos sedes então nas Filipinas e também na Tailândia. São essas as 2 sedes e também uma sede na Turquia, que é onde o Brasil vai jogar. O Brasil vai jogar em Ankara, na Turquia, nessa próxima semana de VNL feminina. O jogo contra a França acontecendo no horário das 10 da manhã, no próximo dia 17 de junho. 10 da manhã, então, o Brasil em Ankara, na Turquia, enfrenta a seleção francesa. Depois, no dia 18, vai enfrentar a seleção da Bélgica. Difícil também, viu? A seleção belga não é uma seleção fácil, não. O Brasil é favorito nos 2 primeiros jogos, mas tem um adversário um pouco mais difícil contra a Bélgica. Aí volta a atuar no dia 20 contra a China. Vamos ver qual China o Brasil vai enfrentar, porque a China no vôlei feminino sempre é muito forte. E finaliza a segunda semana contra a Alemanha, jogo no dia 21 de junho, às 10 da manhã, lá em Ankara, na Turquia. O Brasil terá alguns compromissos complicados aí nessa segunda semana de VNL, né? Vamos então acompanhando o que acontece com a seleção brasileira ao longo dos próximos dias. E deixa eu já passar aqui rapidamente também pela VNL masculina, né? O Brasil também vai jogar a Liga das Nações masculina. Deixa eu ver aqui quando vai ser a estreia do Brasil. O Brasil estreia no dia 11, às 8 da noite. Seleção brasileira enfrentando a seleção da Bélgica nesse dia 11 de junho na VNL masculina. Um jogo também que não é dos mais fáceis, viu? Mas o Brasil é favorito para esse confronto contra a seleção da Bélgica. Jogo às 8 da noite, lá no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Seleção masculina também fazendo a sua primeira semana jogando nos seus domínios, jogando no seu próprio país. Depois do jogo contra a Bélgica, enfrenta no sábado a Sérvia, às 11 da manhã, e no domingo, deixa eu ver aqui quem que o Brasil encara no domingo. O Brasil encara no domingo a Argentina. Olha que esse jogo é chato, hein? Rivalidade Brasil e Argentina no voleibol masculino. A Argentina tem uma tradição um pouco maior do que no feminino, inclusive já conquistou medalha olímpica recentemente, contra a Argentina. No domingo do dia 14, então, às 18 horas, mais conhecido como 6 da tarde, da noite, da forma como você queira dizer. Mas um confronto complicado para o Brasil nesta primeira semana de VNL masculina. Agora, 1h06, aqui no SBR Esportes. Vamos falar agora, então, de Fórmula 1. Ontem tivemos o tradicionalíssimo GP de Mônaco, que eu vou falar, só é tradicional mesmo, porque tá chato que é uma coisa, cara. É impressionante como o GP de Mônaco ficou um GP insuportável. É um GP que o que vale é o sábado da classificação. Porque no domingo não tem ultrapassagem, os carros não conseguem achar pontos de ultrapassagem na pista, não tem emoção. As emoções acontecem, sei lá, por conta de às vezes quando chove, aí tem que fazer parada para trocar pneu, que é só assim para ter troca de posição. Não tem como ter troca de posição no GP. É para ter emoção, é isso, é chuva, é batida, é safety car, é asfalto que se solta, mas corrida em si não tem. É uma procissão o GP de Mônaco. Quem faz a pole
quase que invariavelmente ganha a corrida. É muito difícil você ter uma disputa dentro das pistas. Tirando isso, uma vitória soberba de Andrea Kimi Antonelli. Guardem esse nome. Um garoto de 19 anos, que está na sua segunda temporada na Fórmula 1, engatou a 5ª vitória consecutiva. E assim, foi uma 5ª vitória consecutiva de forma soberba, com um Grand Chelem. Um Grand Chelem acontece quando você faz a pole, vence a corrida, lidera todas as voltas e faz a volta mais rápida. Esse cara fez tudo isso no GP de Mônaco. Uma vitória, assim, absurda, tranquila do Kimi Antonelli. Na primeira parte da corrida, nós tivemos o Antonelli liderando com cerca aí de... com mais de 20 segundos em relação ao Hamilton, que era o segundo colocado. O Hamilton, piloto da Ferrari, heptacampeão, e o Antonelli andando 20 segundos à frente dele. E 20 segundos na Fórmula 1 é uma diferença, assim, uma distância absurda. Absurda, pra você ter ideia. É quase, ali no GP de Mônaco, é mais do que um terço de uma volta, ou um terço de uma volta, a gente pode colocar assim. O Antonelli estava à frente do Lewis Hamilton. E aí, nessa primeira parte, o Antonelli com essa distância quilométrica em relação ao Lewis Hamilton, tranquilo, ali estava soberbo na prova, liderando. Os caras da equipe estavam pedindo, pelo amor de Deus, Antonelli, tira o pé para você não errar e bater. Tá tranquilo, sua distância é grande, você já tem a volta mais rápida da corrida, não precisa acelerar. E o garoto tava colocando o pé no acelerador e conseguindo fazer volta mais rápida ainda, colocando volta mais rápida atrás de volta mais rápida. Algo absurdo. Aí tivemos uma situação em que o asfalto descolou em um trecho do circuito, depois da batida do Leclerc. O Leclerc, que estava ali na 3ª posição, brigando pelo segundo lugar, foi lá, teve um problema no freio, segundo ele, além dessa questão do asfalto, bateu. Com isso, veio uma bandeira vermelha. A corrida foi paralisada para que tivesse ali a correção do asfalto, para que deixassem tudo certo e por aí vai. E aí era de se esperar que o quê? Com uma relargada, talvez o Hamilton chegasse mais próximo do Antonelli. Que nada. O Antonelli disparou na largada, conseguiu abrir uma vantagem bem grande em relação ao Hamilton, venceu a corrida, tivemos aí 8 voltas, né, na parte final, e o Antonelli venceu com uma tranquilidade absurda. Esse garoto tem tudo para ser campeão esse ano. Só para você ter uma ideia, a classificação da Fórmula 1 está da seguinte forma: o Antonelli é o líder do campeonato com 156 pontos, com essa vitória ele foi para 156, e ele tem 66 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Lewis Hamilton nesse momento. O Hamilton ultrapassou o George Russell na classificação de pilotos no Mundial de Fórmula 1, e são 66 pontos de diferença do Antonelli para o Hamilton. E o Hamilton tem 90 nesse momento na segunda posição. 66 pontos são 2 corridas de vantagem em que o Antonelli não poderia pontuar e o Hamilton teria que vencer a corrida, e ainda assim ficariam 16 pontos para serem tirados depois. Ou seja, o Antonelli teria que passar 3 corridas sem pontuar e o Hamilton, né, vencendo ou alcançando ali pelo menos um segundo lugar, vencendo 2 e alcançando um segundo lugar em uma, para conseguir ultrapassar o garoto italiano. Só para você ter uma ideia da diferença enorme que há entre esses pilotos. Tá certo que é só o começo do campeonato, tem muita prova ainda pela frente, ainda existe sim a possibilidade de se tirar essa distância, mas é muito difícil, cara. O Antonelli, ele tá literalmente voando na Fórmula 1. Ele tá voando na Fórmula 1 com 5 vitórias consecutivas, já são 6 pódios nesse ano. Esse garoto tá demais, conseguiu uma vitória brilhante no GP de Mônaco e tá colocando aí um triplex, tá alugando um triplex na cabeça do George Russell, que é o 3º colocado nesse momento. O Russell, que é o companheiro de equipe do Kimi Antonelli, um cara muito mais experiente, tem o mesmo carro, mas não está conseguindo entregar os mesmos resultados nos últimos GPs. Tem muita coisa para acontecer. Ano passado a gente teve uma situação parecida com o Piastri abrindo uma boa vantagem em relação ao Norris. Se questionava muito o desempenho do Lando Norris, os 2 pilotos da McLaren, e o Norris conseguiu reverter a situação e foi campeão mundial. Não sei se esse ano vai ser uma situação igual. Eu acho que o Antonelli tem tudo aí para ser campeão, sim. É um garoto que, apesar da pouca idade e apesar de certa inexperiência, né, com apenas 19 anos,
Tá fazendo aí uma temporada muito boa, uma temporada muito consistente e tem mostrado que tem maturidade. Tem mostrado que tem uma maturidade muito grande. Pode ser aí o caminho para que ele consiga o título. Só para completar, então, o pódio do GP de Mônaco, o Kimi Antonelli foi o vencedor da prova, Lewis Hamilton ficou em segundo e o Isaac Hadjar, piloto francês da Fórmula 1, piloto francês da Red Bull, melhor dizendo, ficou na terceira posição. Uma grande corrida do Isaac Hadjar, que teve o companheiro dele tendo problema logo na largada, né? O Max Verstappen não conseguiu nem largar, teve que abandonar já na primeira volta. O brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu completar a prova, não fez uma grande prova, mas ficou ali perto de pontuar, viu? Ficou na 11ª posição o Gabriel Bortoleto, não conseguiu o ponto. Se tivesse chegado em 10º, teria conseguido um pontinho. Foi uma prova que, inclusive, teve muitas punições por conta de os pilotos estarem passando ali acima do limite de velocidade no pit lane, né, na entrada para fazer o pit stop. Foi uma prova que teve alguns probleminhas nesse sentido. Teve uma hora que a gente estava assistindo ali a transmissão, né? E a Fórmula 1 coloca ao lado do nome dos pilotos na classificação do GP uma indicaçãozinha de que o piloto ou está sob investigação ou ele está com uma punição. E teve uma hora que pelo menos metade do grid tinha ali uma caixinha de interrogação vermelha e dizendo que esses pilotos estavam com punição. Muita gente estava contestando e tudo mais. Enfim, foi uma prova que faltou emoção na pista. Acho que sobrou emoção, às vezes, nos bastidores com essas punições, com o pessoal não sabendo qual que seria ali a classificação final, porque seria acrescido depois no final da prova, e essa questão aí do asfalto e tudo mais, mas assim, o GP de Mônaco precisa de uma alteração urgente. É um GP que é muito tradicional na Fórmula 1, é um dos lugares mais bonitos que você vai ver ao longo da temporada, com famosos de todos os cantos e tudo mais, mas assim, cara, a corrida é muito chata. É muito chata. É uma corrida que não tem corrida. Essa que é a verdade, não tem corrida, porque os caras não conseguem ultrapassar. Alguma coisa precisa ser mudada para Mônaco urgentemente, viu? Porque realmente não dá para imaginar que a Fórmula 1 seja isso, seja uma procissão de carros. Alguma coisa diferente tem que ser feita ou tira Mônaco do calendário. E aí a Fórmula 1 que volta a correr já nesse próximo domingo, tá? Próximo domingo já tem GP, dia 14 de junho, o Grande Prêmio de Barcelona, que acontece lá no circuito na Catalunha. Então às 10 da manhã teremos a largada e, é claro, final de semana começa na sexta-feira com os treinos livres, no sábado também tem a classificação e no domingo às 10 tem a largada para o GP de Barcelona. Vamos ver, será que a Mercedes vai continuar dominante? Será que o Kimi Antonelli vai conseguir manter essa boa sequência? Ou será que teremos uma reação da Ferrari com Lewis Hamilton? E por falar no Hamilton, ainda para a gente falar sobre esse GP de Mônaco, o Hamilton igualou um tal de Ayrton Senna em números de pódio no GP de Mônaco. Caramba, que coisa, né? Hamilton, que chegou na segunda posição ontem, conseguiu superar punições, conseguiu ali lidar com os problemas da Ferrari, não conseguiu chegar muito próximo do Antonelli para brigar pela vitória, mas conseguiu aí um segundo lugar e conquistou o seu 8º pódio no circuito de Monte Carlo para igualar o ídolo Ayrton Senna. O Ayrton que é ídolo do Lewis Hamilton e o Ayrton que ainda é o maior vencedor do GP de Mônaco. Só para você ter uma ideia do tamanho do feito do Lewis Hamilton, alcançando aí 8 pódios nesse circuito de rua de Monte Carlo, igualando agora a Ayrton Senna com 8 pódios nesse GP. É realmente uma situação muito legal. O Hamilton que sempre deixa muito claro o quanto ele admirava o Ayrton Senna e o quanto ele tem o Senna como ídolo. Muito dessa ligação do Hamilton com o Brasil é por conta do Ayrton Senna. E agora ele iguala o piloto brasileiro no número de pódios no circuito de Mônaco. O Senna, que eu disse aqui que é o maior vencedor da história do GP de Mônaco, foram 6 vitórias
nas ruas de Monte Carlo. Ele venceu a primeira em 1987 pela Lotus e depois teve uma sequência de vitórias entre 1989 e 1993. Teve uma situação que ele pregou uma briga ferrenha com o Nigel Mansell, que tinha uma Williams que era a top. E aí o Mansell teve problemas, o Senna ultrapassa ele, consegue a vitória. Tem também a primeira vez que o Ayrton correu em Mônaco com a Toleman, que era uma equipe muito assim abaixo das principais na Fórmula 1. O Senna conseguindo um pódio, um segundo lugar, que eu vou falar pra você que, olha, ainda meteram a mão no Senna naquela corrida, viu? Porque se a corrida não tivesse sido encerrada de forma precoce por conta da chuva, e o Alan Prost estava pedindo, pelo amor de Deus, para a corrida, que ele já estava sabendo que o Senna estava chegando nas costas dele. Se aquela corrida não fosse encerrada de forma antecipada, o Ayrton teria ultrapassado o Alan Prost e teria vencido a corrida. Ele ficou na segunda posição, o Prost venceu, mas eu ainda acho que meteram a mão no Senna nessa, viu? Ele poderia ter ganhado o primeiro GP dele de Mônaco, correndo com uma Toleman, que hoje seria, sei lá, acho que dentro do cenário da atual Fórmula 1, uma Audi, talvez ali uma Haas, uma equipe que tenha uma equipe pequena dentro do cenário, mas assim, tinha um piloto extraordinário. E eu ainda acho que meteram a mão no Senna naquela corrida, que ele chega na segunda posição brigando ali com o Alan Prost. Enfim, agora são 1h18 aqui na SBR. Vamos falar agora então de futebol nacional, vamos falar aqui da nossa casa, vamos falar então das notícias dos clubes paulistas. Eu vou começar aqui então com a notícia do Corinthians. O Corinthians que formalizou uma proposta de renovação para o Memphis Depay, viu? E agora está aguardando a resposta. Essa informação foi publicada pelo UOL. A UOL apurou que a diretoria do Corinthians, apresentou uma proposta para o jogador, um novo modelo de vínculo, contemplando aí condições necessárias pela atual gestão do Corinthians para não ter problemas financeiros e ainda assim garantir a continuidade do Memphis em Parque São Jorge. Essa oferta já está nas mãos do staff do Memphis Depay, que deve decidir aí ao longo dos próximos dias se fica ou não. Lembrando que o contrato do Memphis com o Corinthians vai até o final da Copa do Mundo. O Memphis está com a seleção holandesa, vai disputar a Copa do Mundo pela seleção da Holanda, e aí vai ter esse tempo para definir se vai continuar no Corinthians ou não. Essa proposta do Corinthians, de uma certa forma, representa um avanço nas negociações, porque há uns tempos atrás o Corinthians não tinha uma certeza de que conseguiria apresentar um projeto viável para o Memphis, para ele permanecer dentro do Corinthians, Era uma situação tratada como muito complexa em razão do cenário financeiro que o Corinthians enfrenta, com uma dívida bilionária, que tem o Corinthians. E de acordo com essas informações que foram divulgadas pelo UOL, essa oferta apresentada prevê uma redução salarial em relação ao contrato atual e um novo formato de pagamento, um novo formato de remuneração para o Memphis. Essa renovação tem um fato importante também, que ela não está necessariamente condicionada à entrada de um parceiro comercial para custear o vínculo do Memphis com o Corinthians. Embora exista ali um lobby de patrocinadores e investidores que façam parte desse contexto da operação, a proposta foi apresentada de uma forma independente pela diretoria corintiana. Não tem uma ligação direta com nenhum patrocinador ou com algum investidor. E essa avaliação interna é de que eventuais parceiros vão fortalecer o projeto de forma natural. Aí dá pro cara ganhar um cascalho a mais. Essa seria a ideia do Corinthians, mas não tratar a ideia de ter um parceiro como primordial para que o negócio aconteça. O planejamento do Corinthians, nesse momento, é de reduzir a folha salarial, O Corinthians tem um planejamento aí montado ao longo dos últimos meses, e o UOL chegou, inclusive, a mostrar numa matéria que a ideia do Corinthians era trabalhar com uma redução de 6 milhões de reais mensais na folha salarial do elenco, que seria o valor equivalente ao custo atualmente do Memphis. Só para você ter uma ideia do quanto esse cara ganha por mês. A renovação naquele momento era vista como viável somente com a entrada de um parceiro. Agora o Corinthians já apresenta uma negociação, uma proposta independente, sem necessariamente ter alguém ali para custear essa situação.
o cenário mudou nos últimos dias, né? O Corinthians conseguiu se rearranjar ali e passou essa oferta para frente. Agora é aguardar o que vai acontecer. O Memphis, então, como eu já disse, tem um contrato com o Corinthians até o final da Copa do Mundo. E enquanto aguarda a resposta do atacante holandês, a diretoria entende que cumpriu a etapa mais importante do processo, que era colocar na mesa uma proposta alinhada à sua realidade financeira. E também o Memphis já chegou a declarar em alguns momentos que tem aí o desejo de permanecer, e o próprio Corinthians também já falou do desejo de manter de manter o jogador dentro do seu elenco para a sequência da temporada. Agora é aguardar o que vai acontecer. Sinceramente falando, acho que o Memphis é um jogador diferente. É um jogador diferente, é um jogador que atrai mídia, é um jogador que tem um impacto global pro Corinthians. Só que eu ainda acho que, falando de bola, campo e bola, jogo em si, é um cara que tem condições de entregar muito mais do que ele já entrega para a equipe do Corinthians. E pelo que ele vale também. Eu acho que pela bala que o Corinthians paga nele, e pela dívida também que o Corinthians tem com ele, que é uma dívida na casa de mais de 30 milhões, precisa jogar mais. Precisa render mais em campo, entregar mais em campo. Não acho que hoje ele vale tudo isso que o Corinthians está pagando. Se conseguir renovar por uma redução salarial interessante, se conseguir renovar por um valor que o Corinthians consiga bancar e que ele jogue bola, acho que vai ser um negócio interessante para o Corinthians, porque é um jogador que realmente tem qualidade, tem talento. O Memphis Depay. Isso para mim é inquestionável. Tanto que tá jogando no Brasil e foi convocado para a seleção da Holanda para a disputa da Copa do Mundo. Eu só acho que precisa jogar mais do que tem jogado. Essa é a minha opinião com relação ao Memphis Depay. Agora, 1h23 aqui no SBR. E agora a gente fala de outro alvinegro. O alvinegro da Vila Belmiro é o assunto aqui no SBR Esportes. Vamos falar do Santos. O Santos que definiu aí a sua intertemporada. Já sabe os times que vai enfrentar no período em que estiver em Portugal. O Santos que vai fazer essa viagem no meio do ano, agora durante essa pausa para a Copa do Mundo, com o objetivo, claro, de trabalhar para que o elenco volte melhor na sequência do Campeonato Brasileiro, né, no segundo semestre do ano, mas também para internacionalizar a marca, né, para fazer alguns jogos fora, para conseguir ganhar um espaço na mídia lá em Portugal. Então o Peixe vai fazer uma preparação de uma semana entre os dias 5 e 12 lá em Portugal e já sabe quais são os seus adversários, né? O Santos vai ter 2 jogos então em solo português. No dia 8 de julho, o Santos enfrenta a equipe do Gil Vicente, da equipe de Portugal, e depois vai enfrentar o Vitória de Guimarães no dia 12. Existia ali um certo desejo para que o Santos jogasse contra o Benfica, mas isso acabou não dando certo. Essa situação acabou não dando certo, então por isso os amistosos vão ser contra o Gil Vicente, contra o Vitória de Guimarães. Equipes modestas dentro do cenário português, mas eu também acho que para o Santos nesse momento é melhor pegar um time modesto, um time do mesmo nível, para não correr o risco de tomar um sacode, para não correr o risco de ter uma derrota cachapante e voltar para a sequência da temporada com a cabeça mais pesada ainda. É melhor enfrentar um adversário mais acessível para conseguir um resultado legal. O Santos também, além desses 2 confrontos, deve fazer um jogo treino contra o time do Santa Clara, que está agendado para o dia 10. A expectativa é de que no dia 8 e no dia 12, o Cuca use o time principal, vamos colocar assim. Talvez o time titular, com algumas mudanças, né, fazendo várias trocas ao longo da partida, mas no dia 10 deve fazer um jogo treino contra a equipe do Santa Clara, aí sim com jogadores que são considerados reservas. Havia uma expectativa muito grande, conforme eu disse, né, de que o Santos enfrentasse o Benfica em um desses amistosos lá em Portugal. Mas como já tinha ocorrido, né, também as sondagens com o Porto Sporting, o cronograma de pré-temporada do Benfica inviabilizou esse amistoso entre as duas equipes. Então, por conta do calendário da pré-temporada do Benfica, assim como aconteceu com o Porto e com o Sporting, acabou inviabilizando essa partida entre Santos e Benfica.
E eu também já citei na semana passada que o Santos tinha uma intenção de realizar 3 amistosos em Portugal, mas precisou fazer aí um planejamento diferente e encurtar essa viagem para o país português por conta do calendário da Copa Conmebol Sul-Americana, porque o Santos voltaria para jogar a princípio somente na semana do dia 22, no jogo contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Só que a Conmebol marcou o jogo contra a Universidade Central pelo play-off da Copa Sul-Americana para o dia 21 de julho. Então existe uma expectativa de que a CBF antecipe o confronto entre Santos e Botafogo para o dia 18 de julho. Isso fez com que o Santos encurtasse um pouco mais esse período de intertemporada lá em Portugal, esse planejamento, e assim deve voltar antes ao Brasil. Por isso, não conseguirá fazer 3 amistosos para somente 2 em solo português. O Santos precisa realmente usar esses amistosos, usar essas partidas para achar soluções dentro do seu elenco. O Santos não faz uma temporada boa. Tudo bem, avançou nas Copas, avançou na Copa Sul-Americana, avançou também na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro está numa situação bem complicada, uma situação bem delicada, brigando ali para não entrar na zona do rebaixamento. E o Cuca vai ter esse tempo aí para conseguir trabalhar melhor o seu elenco, para conseguir buscar arranjos que façam com que o time volte melhor para a sequência da temporada. É interessante essa intertemporada, acho que conforme disse, para internacionalizar a marca, também para manter ritmo de jogo desses jogadores, mas principalmente para achar soluções. O Santos precisa de soluções pensando na sequência da temporada. Agora, 1h28. e 28 você pode participar comigo em 14-3879-6039. 14-3879-6039. Mande a sua mensagem, participe com a gente. Agora é hora da gente falar do São Paulo. São Paulo que avançou bem aí nas negociações com o Vitor Sá e também com o Domingos Duarte. Agora é aguardar aí os ajustes finais para que esses jogadores sejam confirmados como atletas do São Paulo. Eles que, caso fechem realmente com o Tricolor, devem ser anunciados somente no mês que vem, porque ainda tem contrato em vigência com as suas equipes, né? O Vitor Sá com o Krasnodar e o Domingos Duarte, zagueiro português, tem aí também contrato com a equipe do Getafe. O Tricolor tem um outro problema, podemos dizer assim, para resolver, né? São Paulo tem 7 jogadores com contratos que são válidos até o final deste ano. Isso quer dizer que esses caras podem assinar com uma outra equipe um pré-contrato já agora no meio de 2026 e podem sair do Tricolor sem o São Paulo receber nenhum centavo. Tem jogadores dentro dessa lista que não são tão utilizados, tem jogadores dentro dessa lista que não têm um grande desempenho, também não chamam uma atenção tão grande do Dorival Júnior, mas tem 2 caras aí que são referências dentro desse time. Um tá machucado, o outro não vive uma grande fase, ou não vivia uma grande fase até a pausa para a Copa do Mundo, mas é um dos pilares desse elenco do São Paulo. Estou falando especificamente de Caleri e Lucas. O São Paulo, então, tem esses jogadores que estão aí com um contrato para finalizar nesse ano de 2026, no final de 2026, que poderiam assinar um pré-contrato já a partir agora do meio do ano. São os casos do Caleri, do goleiro Felipe Preis, do volante Luan, do meia Lucas Moura, do zagueiro Matheus Belém, também zagueiro o Rafael Tolói e o goleiro Yang. São esses 7 jogadores que têm contrato até 31 de dezembro com o São Paulo, e aí o Tricolor vai avaliando caso a caso para buscar as renovações. A prioridade dentre elas é a do Caleri. Essa é uma das prioridades da diretoria do São Paulo, que, segundo a informação aqui do GE.com, a diretoria tricolor tem conversas em andamento com os representantes do atacante argentino para renovar o contrato. Neste momento, as conversas estão travadas, estão estacionadas, mas não há uma sensação de alarmismo, de que ele não vá renovar, um risco de perder o jogador nesse momento. E o Caleri tem uma identificação muito grande com o São Paulo, muito grande mesmo. É um dos ídolos da torcida tricolor, é um cara que o torcedor São Paulino em alguns momentos contesta algumas decisões técnicas dele dentro de campo, às vezes a má fase acaba contribuindo para isso, mas é um cara que se entrega em todos os jogos.
E isso é uma coisa que é inquestionável, e eu também vejo que o Calleri precisa sim ser uma prioridade para permanecer nesse elenco. Até porque hoje, dentro da realidade financeira do São Paulo, o Tricolor não conseguiria fazer uma reposição à altura. Pelo menos eu não vejo uma reposição à altura para o Calleri dentro do que o São Paulo pode pagar. Então tem que renovar, tem que correr atrás para renovar. Há uma avaliação interna de que o Calleri dificilmente assinaria um pré-contrato com uma outra equipe sem antes discutir qualquer coisa com o São Paulo. O jogador tem 32 anos, são 256 partidas pelo São Paulo, já tem 90 gols com a equipe tricolor e é um dos principais ídolos da torcida são paulina nesse momento. Assim, feeling, tá? Não é informação, é sentimento. O Calleri acho que renova. Eu acho que o Calleri fica no São Paulo, apresentando para ele um projeto em que ele não seja desvalorizado financeiramente falando. Eu acho que ele fica no São Paulo. Ele também já chegou a dizer que é um projeto sólido para disputa de títulos, que o clube volte a brigar ali na parte de cima da tabela, voltar a brigar por conquistas, mas eu acho que o Calleri vai renovar. Eu acho que mantendo aí uma questão financeira legal para ele, quem sabe apresentando um projeto interessante, ele deve permanecer na equipe tricolor. E ele também já falou que preferia aguardar uma definição sobre o cenário político. São Paulo tem eleição nesse final de ano. Aguardar os próximos passos, né? Agora, que eu acho que vai renovar, eu acho que vai. Outra situação também bastante importante desses caras é a do Lucas Moura, né? O Lucas Moura se machucou, teve uma lesão muito séria no tendão de Aquiles, no jogo contra o Bahia, não deve jogar mais nessa temporada, mas isso não quer dizer que ele não vai mais jogar com a camisa do São Paulo. Já tivemos ali uma abertura de negociações entre São Paulo e Lucas, porém o que ficou acertado, podemos dizer assim, é que as tratativas elas vão ser retomadas depois da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, depois da pausa para a Copa do Mundo, teremos aí uma definição sobre o futuro do camisa 7 do São Paulo. E a ideia também do Lucas, né, até utilizar esse período de pausa para pensar com calma o que ele vai fazer daqui para frente. O Lucas vem de temporadas em que ele teve lesões muito sérias, ficou um tempo de fora por conta dessas lesões, e realmente não é fácil, e era um cara que não tinha um histórico de lesões até chegar no São Paulo. E é um jogador formado, tem uma identificação com o São Paulo, né? Formado no São Paulo e tem uma identificação com a torcida tricolor. Então eu acredito que o Lucas vai usar esse período aí para pensar, e eu renovaria. Eu acho que ainda é um jogador que pode entregar. Ele precisa estar saudável, ele precisa ter condições físicas para desempenhar o melhor futebol dele, porque o Lucas, a característica de jogo dele, ele precisa muito do corpo dele 100% para conseguir entregar. E eu acho que o Lucas tem condições. Tecnicamente ele ainda é muito bom. E ele se cuida, né? Você percebe que fisicamente ele se cuida. A questão é que as lesões que ele teve são lesões que, independente de você se cuidar ou não, elas podem acontecer. Essa lesão no tendão de Aquiles, por exemplo, contra o Bahia, foi realmente muito difícil. Eu renovaria com o Lucas e eu acho que sim, ele pode continuar no São Paulo. O Lucas que tem também contrato até 2027. E apesar dessa situação da lesão, existe uma expectativa de que ele possa voltar aos gramados ainda no final do ano, talvez em novembro, caso ele consiga uma recuperação acima do esperado. Eu, particularmente, não vou criar expectativa de que ele volte antes do final do ano, de que ele volte ainda nessa temporada. Eu acho que, assim, se dá para preservar o cara, se não vai chegar lá no final do ano precisando de jogos importantes, alguma coisa nesse sentido, se dá para preservar ele, preserva ele pro ano que vem. Preserva ele para 2027. Se ele for renovar, ele tem que voltar saudável. Não acho que dá para, digamos assim, acelerar a situação. Aí ainda falando sobre esses caras, o Rafael Tolói e o Luan vivem um cenário de indefinição. O Tolói voltou recentemente de lesão, ainda não chegou a ser utilizado pelo Dorival Júnior. E o Luan já não teve uma passagem muito boa com o Dorival, quando o Dorival foi técnico lá em 2023. Foi pouco utilizado, teve aquela situação da renovação, de renova ou não renova, entre outras coisas. E o Luan também, acho que está longe do ideal dele de futebol. Acho que ele pode jogar
ele já mostrou que ele tem muito mais futebol do que ele tem jogado. Não sei se ele permanece no São Paulo. Agora, com relação aos casos do Yang, do Felipe Preis e do Matheus Belém, são jogadores que são crias de Cotia. O Yang e o Felipe Preis são goleiros que chegaram recentemente no time profissional do São Paulo. Ainda não tiveram uma grande oportunidade. O Yang até jogou em algumas partidas, né? Foi bem num jogo contra o Sport, que o São Paulo empatou no Campeonato Brasileiro passado. Teve aquela goleada de 6-0 contra o Fluminense, que, para mim, ele não teve culpa alguma naquela situação. Entrou de gaiato no navio, já diria o outro. O Yang, né, acabou se ferrando por conta de uma situação completamente alheia a ele. E não teve nenhuma falha, né, nos gols. Aí é aguardar. São caras que, assim, não tem espaço no elenco. O Belém já foi emprestado várias e várias vezes para outras equipes, já retornou de empréstimo, está treinando com a equipe profissional de São Paulo, mas não teve pouco espaço dentro do time profissional. E tem outros zagueiros aí da base na frente dele. O Osório está na frente dele. Você tem o Igão também, que é um outro cara que pode aí ter opção pode ser opção, melhor dizendo, do Dorival Júnior. Então são caras que não acredito numa renovação. Talvez um dos goleiros para manter ali um goleiro no time profissional, mas também não acredito que vão ter um grande espaço dentro de um curto período de tempo. Aí aguardar para ver o que acontece ou se eles vão assinar com outra equipe aí no meio do ano. Agora, 1h38. Pra gente finalizar aqui, então, as nossas notícias, vamos falar, então, do Palmeiras. O Palmeiras que tem mais um desfalque confirmado para a volta, né, da temporada. A gente tinha falado do Paulinho, que não vai jogar o primeiro jogo da volta porque tomou uma punição, né, do STJD, tá suspenso por um jogo, e agora a situação é um pouco mais séria com relação ao Jefté. O lateral esquerdo da equipe do Palmeiras passou por uma cirurgia no joelho direito neste domingo, ele que se lesionou na partida contra a Chapecoense, né, na vitória por 1-0 do Palmeiras, na última rodada antes da paralisação para a Copa do Mundo do Campeonato Brasileiro. O Jefté, ele teve uma torção no joelho direito nessa partida contra a Chape, e após os exames foi detectada ali uma lesão no menisco dele. Por isso, ele precisou passar por uma sutura no local e só deve voltar a jogar no final de 2026, né? O Jefté, então, fica de fora dessas próximas partidas. Ele que chegou a reclamar de dores no joelho na última segunda-feira, né? Enquanto estava acompanhando a esposa no hospital. A esposa estava ali parindo, né? Estava tendo ali o primeiro filho do casal, reclamou de algumas dores e depois de alguns dias ele estava lá em casa com a família, passou pela cirurgia no último domingo. O Jefté tem 14 jogos nessa atual temporada do Palmeiras, um a mais do que na anterior, que ele foi contratado pelo time, né? Mesmo com os demais jogadores de férias, o lateral esquerdo vai iniciar aí nos próximos dias a sua recuperação no núcleo de saúde e performance do Palmeiras. O Jefté, então, desfalque da equipe para a sequência da temporada, deve voltar só no final do ano. É uma situação bem chata, né? Essa lesão de menisco, todo mundo que já jogou fala que é uma lesão difícil, o joelho por si só já é complicado. Fica aqui o nosso desejo para que o Jefté volte o quanto antes, sem nenhum tipo de problema. A gente quer ver todo mundo saudável. Agora 1h40 aqui no SBR Esportes. E assim eu vou me despedindo por aqui, viu? Assim eu vou me despedindo por aqui do SBR Esportes. Quero agradecer demais o carinho da sua audiência em 92.1 FM e também por todas as nossas plataformas, pelos aplicativos, também pelo nosso site no portal sbr.com.br. Eu volto amanhã a partir do 12:30 trazendo todas as informações do esporte para você. Aproveita aí para seguir a gente nas redes sociais, @SBRBauru no Instagram, pode me seguir também, @AlexSilvaNarra, pra gente bater aquele papo gostoso, falar bastante sobre futebol, falar bastante sobre outros esportes também. Segue lá pra gente continuar essa nossa conversa nas redes. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Você ouviu SBR Esportes com Alex Silva. SBR Esportes.